Olá! Você vai assistir agora ao primeiro programa do projeto Boas Práticas e Saúde, produzido pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação CBA, instituição representante da Joint Commission International no Brasil. Hoje vamos falar sobre as metas internacionais de segurança do paciente. Em 2005, a Organização Mundial da Saúde identificou 6 áreas problemáticas na assistência médica e instituiu um conjunto de medidas para promover melhorias no atendimento hospitalar. As metas internacionais de segurança do paciente são: Meta 1, identificação correta do paciente. Meta 2, melhorar a comunicação entre profissionais da assistência. Meta 3, melhorar a segurança de medicações de alta vigilância. Meta 4, assegurar cirurgias em local de intervenção, procedimento e paciente corretos. Meta 5, reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados em saúde. Meta 6, reduzir os riscos de lesões decorrentes de quedas. Acreditado pela primeira vez em 2008, o Hospital São Vicente de Paulo, no bairro da Tijuca, cidade do Rio de Janeiro, conquistou em março de 2012 sua reacreditação. Em relação às metas internacionais de segurança, o HSVP desenvolveu uma bem-sucedida experiência para a correta identificação de seus pacientes. Para nos falar sobre a implantação dessa metodologia e seus impactos no cotidiano do hospital, convidamos Vanderlei de Souza Timbó, coordenador da qualidade do HSVP. Vanderlei, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse programa de boas práticas do CBA e de falar de um tema tão relevante quanto a identificação correta do paciente numa instituição hospitalar. Para começar, eu gostaria que você falasse da importância de identificar corretamente os pacientes antes da realização de procedimentos, tratamentos e exames. Essa identificação prévia é importante para que você se assegure de que aquele medicamento que está sendo administrado, um procedimento que está sendo realizado, um exame que vai ser realizado, ou até mesmo uma transferência interna do paciente, foi exatamente prescrito e está sendo feita naquele paciente correto. Desde a implantação deste procedimento no HSVP, quais os maiores desafios enfrentados para a sua efetividade? O maior desafio que nós enfrentamos é a confirmação dos dados, principalmente pela equipe de profissionais relacionados ao cuidado, né? Enfermagem, a parte de imagem. Essa confirmação de dados é um procedimento que a gente tem que estar sempre acompanhando, porque é comportamental e exige que nós estejamos alerta o tempo todo quanto ao cumprimento desse procedimento. No Hospital São Vicente de Paulo, quais são as formas padronizadas para a identificação de pacientes? Nós usamos 2 dados para identificar o paciente, que é o nome completo e a data de nascimento. Eles são dispostos numa pulseira que todos os pacientes utilizam, todos os pacientes que estão internados no hospital e que por algum motivo passem pela emergência ou setores em que eles vão fazer procedimentos, exames, eles utilizam a pulseira com esses 2 dados. A identificação correta de pacientes é um processo que requer altos investimentos do hospital? Não. Se você tomar o custo de investimento para que você tenha uma identificação eficaz do paciente na instituição é relativamente baixo, mediante o ônus que você pode ter por conta de falha, justamente por erro de identificação. Que tipo de equipamentos ou tecnologias foram empregados para a sua implementação? Basicamente são impressoras e pulseiras, que têm um custo baixo. Dentro do HSVP, que grupos profissionais têm maior responsabilidade na execução e no sucesso desse processo? Esse grupo de profissionais vão estar ligados à assistência direta ao paciente. Estamos falando de enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, todas as pessoas que lidam diretamente com o paciente têm maior responsabilidade com esse procedimento. E quais são os grupos que apresentaram maior resistência? É um paradoxo, né? Tem maior responsabilidade, a gente pensa que é justamente esse grupo assistencial, a enfermagem. A enfermagem, ela tem a maior resistência em manter a continuidade do processo. Por quê? Por conta de que o grupo de enfermagem lida diretamente com o paciente. É o grupo profissional que mais está próximo ao paciente. Ele tem aquela falsa segurança de que ele tem a certeza absoluta de que este paciente é o que
tem a medicação ou o procedimento prescrito. E às vezes isso não é verdade. É nesse momento que ocorrem as falhas. Então, temos o grupo que tem um interesse em que a falha não ocorra, mas que é o que tem maior resistência. Por quê? Bom, porque são alguns motivos. Um é a situação, a obviedade. É óbvio que este paciente é este paciente. E por conta de confiar na obviedade, ocorrem as falhas. Ou então o profissional se sente constrangido ou envergonhado de ter que perguntar algo que ele pensa que o paciente já conhece e que ele deveria saber. No HSVP, já houve algum trabalho que demonstrasse, em termos numéricos, os impactos positivos da identificação correta de pacientes? Sim, nós tivemos no ano de 2011, em termos numéricos, 0 de ocorrência de falhas ou erros relacionados à identificação do paciente. Nós temos indicadores de todas as metas, das 6 metas internacionais de segurança, e correlacionamos esses resultados desses indicadores com os achados da coordenação de risco. E percebemos que no ano de 2011 não tivemos nenhum erro ou falha relacionada à identificação do paciente. Quais os indicadores foram melhorados? Bom, nós tínhamos uma percepção, antes de utilizarmos os indicadores, nós tínhamos uma percepção que não havia falha. Como tínhamos também a percepção de que o paciente não caía, né? Mas quando você começa a medir, você começa a avaliar, você percebe que os pacientes caem e que as falhas, por ocasião da utilização inadequada da identificação do paciente, ocorrem. O que a gente pôde perceber é que agora nós temos a segurança de que os nossos pacientes estão recebendo os cuidados conforme foram prescritos. Atualmente, os pacientes participam de alguma forma do processo de identificação? O paciente hoje está mais consciente de que a identificação correta dele dentro de uma instituição gera mais segurança para o tratamento e para ele mesmo durante o período em que ele estiver internado na instituição hospitalar. Eles são incentivados a isso, então? Sim, eles são incentivados. Eles são informados do porquê, às vezes, por vezes ocorre que o paciente ele questiona: por que eu tenho que usar pulseira? Quando a gente explica o porquê, que aquilo está voltado para a segurança dele, a adesão é imediata. Muito obrigada. O Hospital do Câncer HC2